Nós operamos conforme ao plano de Deus neste aspecto. Ali nos dias primitivos, no mundo antediluviano, as pessoas haviam chegado a serem tão malvadas e pecaminosas até o ponto em que Deus já não podia olhar e ser justo. Deus é um Deus justo e Ele tem leis. Agora, qualquer lei que se possa quebrar e que não há castigo para essa, não há castigo, essa já não é lei. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar a pena tarde ou cedo, de maneira alguma. Você tem que pagar a pena pelo seu erro, pelos teus pecados. Os teus pecados te encontrarão. Aí é uma pergunta que o irmão Bruno faz a pergunta e ele mesmo responde: o que é pecado? Desejo fazer uma pausa aqui. Muita gente pensa que fumar cigarro é um pecado, mas não é. Muita gente pensa que mentir é um pecado, mas não é. Cometer adultério, isso não é pecado. Tudo isso, outra vez, tudo isso é atributo do pecado, que em si é a incredulidade na palavra de Deus. O homem só faz todas essas coisas erradas porque ainda é incrédulo com a palavra de Deus. Se você cresce na palavra de Deus, entre a vida e a morte, você jamais faria essas coisas. Mas o espírito de incredulidade te toma. E sendo você então um incrédulo, então o seu corpo está aberto para qualquer tipo de coisa que o diabo amassa, traz para você, te oferece, e você abraça com aquilo. Isso é tremendo. Então tudo isso é atributo da incredulidade. A razão pela qual você anda fazendo essas coisas é porque você é um incrédulo. Só há dois partidos: ou você é crente ou você é incrédulo. Se você é um crente, você não faz essas coisas. Se você faz tais coisas, eu não sei que classe de profissão você tem, porém a verdade é que o que comete tais coisas, o amor de Deus não está nele. Assim nos diz a Bíblia. Assim nos diz a Bíblia. E que temos muita profissão. O problema é esse: é que temos muita profissão sem possessão. Muita gente que anda falando e não está vivendo. Aí está o segredo da coisa: profissão sem possessão. Fala, mas por dentro, na boca está falando uma coisa, mas por dentro está vivendo outro tipo de coisa. No livro de Lucas, no capítulo 17, nós fizemos menção de Gênesis 6 e Gênesis 7, e nós vemos que a principal razão vocês viram ali. Quando Noé entrou na arca foi o suficiente. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Mas Deus tinha enviado um aviso por 120 anos. O aviso de Deus nos dias de Noé foi 120 anos. Desde que ele recebeu a palavra, ele atuou. Cada martelada que ele dava naquela arca ali era uma mensagem. Ainda que sem palavra, mas estava dizendo: haverá um dilúvio. Haverá um dilúvio. E enquanto o tempo mais passava, mais crítica, mais zombaria e assim sucessivamente. E vemos que ali comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Mas, amados, nós encontramos que naqueles dias as pessoas só falam do pecado que havia naqueles dias. Só fala de prostituição, do casamento de baixo,
casavam, davam-se casamento, casavam, davam-se casamento, e assim sucessivamente. Mas esquece que naqueles dias mesmo, naquele inteirinho, naquele momento de 120 anos, ali havia um profeta de Deus na terra também. Noé era esse profeta. Obrigado. Noé era esse profeta? Pense bem nisso. Deus, Amós 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nós vemos que ali estava um profeta, trabalhador, ali agricultor, construindo a arca e profetizando o que Deus tinha falado com ele. Ele estava transmitindo para o povo: arrepende-se, gente. Deus vai destruir este mundo, não vai ficar nada. Durante aquele período de tempo construindo a arca, 120 anos para apenas salvar 8 almas. Irmãos, os animais deram mais credibilidade à mensagem de Noé do que o homem, a mulher, os jovens daquele dia. Os animais, atendendo à voz de Deus, vieram de 2 a 2 e entraram na arca para salvar pelas suas vidas. E, no entanto, os homens passavam e jogavam tomate podre na arca, velho caduco, ou quem sabe ovo podre, e assim por diante, e nada fazia com que eles se convertiam. Mas ali estava um pecado aglomerado que Deus não suportava mais, mas também estava uma voz clamando, a voz de um velho patriarca, um velho profeta falando a verdade. Mas o povo, com toda a incredulidade, negando o aviso de Deus. É diferente do dia de hoje? Não. Se fosse diferente do dia de hoje, se o mundo hoje não está no caos, se hoje nós estamos vivendo nos dias de Noé, se hoje nós estamos nos dias de Sodoma e Gomorra, então não sabemos onde estamos parados. Não tem nada mais para esperar, meus amados. É só posicionamento do corpo de Cristo. É o que nós precisamos. A presença de Deus através de um profeta na terra, um dos últimos sinais para a vida de Cristo. E o mundo teria que estar na mesma plataforma, teria que estar na mesma condição, porque Jesus não pode mentir. E em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 26, diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem, nos dias da vinda do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que foi naquele tempo, naqueles dias de Noé ali, falava de casar, dava-se casamento, que casavam, divorciavam, casavam de novo, divorciavam, e assim por diante, comiam, bebiam, parecia que estava tudo normal, mas dentro de 7 dias, depois da arca pronta, ali agora 7 dias, Noé foi mandado entrar na arca, entrou na arca, 7 dias passou, porém não houve chance, oportunidade para ninguém mais. A porta da graça naquele dia já tinha sido fechada pelo anjo de Deus. E aconteceu, pense bem, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Irmãos dos céus, advertência depois de juízo. Nós vemos que também nos dias de Ló, ali está, nos dias de Ló em Sodoma, ali estava o homossexualismo em tal grau que Deus enviou 2 anjos dentro da casa de Ló, e os homens da cidade, quando descobriram
que tinha entrado 2 homens estranhos na casa de Ló? Amados ouvintes, dê ouvido à voz de Deus para esse dia. Pois quando Deus mandou os 2 anjos na casa de Ló, o sodomismo estava tão grande, o homossexualismo estava tão terrível, que os 2 anjos foram atacados pelos homens da cidade. Quando eles descobriram, foram à casa de Ló para arrombar a porta da casa de Ló. E então, quando chegou aquele momento, Ló saiu para fora com suas 2 filhas virgens, entregou para eles e disse: eis aqui minhas filhas virgens, tome elas para si e faz dela o que vocês quiserem, mas não faça nada com esses homens. Eles disseram: você veio para essa cidade para se fazer juízo sobre nós vamos fazer mais mal a ti do que a eles agora. E então, quando eles foram arrombar a porta da casa de Ló, os 2 anjos feriu eles com a tamanha cegueira que eles não puderam mais ver a face um do outro. Saíram a palpadela, e os 2 anjos tentando sair: sai Ló, vamos Ló. Ló ainda estava preocupado com os futuros genros dele. Ló tinha saído, já tinha convidado eles, e eles tinham pressionado, e mesmo assim Ló ainda estava pensando nos seus futuros genros. O anjo precisou de pegar a mão de Ló e das suas 2 filhas, sua esposa, e puxá-los para fora. O coração deles estava ainda preso. Ló saiu, e a ordem do anjo: não olhe para trás. Mas a esposa de Ló não aguentou, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Muitos cristãos têm tido a graça de sair do mundo, de sair do pecado, de sair do sodomismo, de sair do Egito do mundo, de sair da Babilônia, denominação, confusão. Mas está igual a mulher de Ló, caminhou até certas distâncias e olhou para trás, com amor ao sodomismo, com amor às vaidades, ao pecado, com saudade das coisas mundanas. E então ali ela virou uma estátua de sal. E assim também todos os que afastam da palavra de Deus, que abandonam o aviso de Deus, vai cair na mesma catástrofe. É verdade, é verdade. Só há 2 caminhos, um estreito, porta estreita, e o outro é largo. As pessoas estão preferindo o caminho largo e espaçoso, mas esse caminho conduz para a perdição. Mas são muitos que entram por ele. As pessoas estão tendo mais prazer com o mundo do que com o próprio Deus. Por isso que é tão difícil você viver uma vida cristã, é tão difícil você conseguir trazer almas para os pés do Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas não despertam para o dia e hora que nós estamos vivendo. Estamos no final de todas as coisas. Todos os sinais para a vinda de Jesus para buscar a sua noiva estão diante dos nossos olhos. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Meus amados, é uma tremenda advertência, pois isso se cumprirá na 3ª Guerra Mundial. Voltando um pouquinho aqui, amados, 2ª carta de Pedro, no capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta 2ª carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo, para que eu vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor, e dos mandamentos, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor Jesus, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias sobrevirão escarnecendo da palavra. Vocês já perceberam, irmãos? Entre na rede social, você vai ver, todo mundo está falando de Jesus, falando da vida de Jesus, falando de coisas belas, fazendo pequenos vídeos para ganhar ibope. Está entendendo? Cada tipo de mulher pregando na rede social, cada tipo de indivíduo, até com brinco na orelha, pregando
passa de uma blasfêmia, escarnecendo da palavra de Deus, escarnecedores neste dia que a Bíblia diz que estaria, sabendo então que, primeiramente, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem como tesouro se reservam para o fogo e se guardam se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Meus amados, é uma tremenda advertência, pois isto se cumprirá na terceira guerra mundial. Esta escritura que acabamos de ler, de Mateus capítulo 3, este fogo que virá sobre a terra, que não ficará nem raiz e nem ramos. O mundo inteiro está sabendo que houve duas guerras mundiais, e a segunda guerra, ela acabou misteriosamente. Não se sabe quem deu ordem para acabar a segunda guerra, e o mundo inteiro está falando que o mundo está na hora de pegar fogo mesmo. Todo dia esse mundo vai pegar fogo, até incrédulo falando que o mundo vai pegar fogo, e eles não sabem que antes desse mundo pegar fogo, antes dessa terceira guerra mundial, haverá um arrebatamento da noiva do Senhor Jesus Cristo. O povo está se preparando através da última amizade, do último alarido de Deus para esta última era. Um povo está se preparando para o arrebatamento. Que coisa tremenda. Mas um pouquinho antes que isso aconteça, e veria uma advertência para a nossa segurança. A advertência que Deus prometeu e enviou para esta hora. Amós 3:7, recapitulando: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nos dias de Sodoma e Gomorra, tinha um profeta na terra chamado Abraão, e fazendo intercessão para Ló, porque era o único que ele tinha certeza que tinha sangue, que corria em sua veia, corria na veia também de Ló, e suas duas filhas, que por sua vez também era sobrinha de Abraão. Então ali nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra para ser destruído, tinha um profeta fazendo intercessão. Nos dias do dilúvio tinha um Noé fazendo intercessão. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, na primeira vinda do Senhor Jesus, tinha um profeta na terra dando boas-vindas ao Messias. Aquele foi João. E para a segunda vinda de Cristo, para o arrebatamento, você acha que Deus passaria despercebido com isso? Não! Malaquias 4, versículos 5 e 6: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E Jesus mencionou a mesma coisa. Em Mateus 17, no versículo 10 e 11, perguntaram para Jesus: mas não diz as Escrituras, não diz os Escritos servistas que Elias venha primeiro? Então ele disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus é que disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. João Batista veio e ele então precursou a primeira vinda, então ele apresentou Jesus para o povo. João Batista foi o último profeta da lei, e introduziu ele então o primeiro profeta da graça, chamado Senhor Jesus Cristo.
e Rei. Pense bem nisso. E o próprio Jesus disse, eu creio que em Mateus capítulo 22, versículo 19, eis que alguns enviam profetas sábios e escribas, e alguns deles vós perseguireis e matareis nas vossas sinagogas. Pense bem nisso. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, tem um desfecho final para essa mensagem. No dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, mensagem, cumprir-se a todos os segredos de Deus, como ele anunciou aos profetas, seus servos. Amados, nós estamos vivendo exatamente neste dia, nutrindo a nossa alma com essa mensagem que Deus prometeu e enviou para esse dia e hora que nós estamos vivendo. Deus abençoa todos que ouvirão essa mensagem através do YouTube, através da internet. Que Deus possa penetrar, sondar os corações sinceros, os eleitos de Deus, em todos os lugares. Sejam abençoados com isso que você acaba de ouvir. Senhor Deus, Pai de misericórdia, no nome de Jesus Cristo, o amor que nos constrange, Senhor, o amor ágape em nossos corações, Pai. Ó Deus, deseja, Senhor, que cada pessoa, tanto presente quanto os ausentes, ó Deus, que poderão ouvir essa mensagem de advertência, possa se render a Ti, ó Deus, de corpo, espírito e alma, e vir a serem batizados nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor, Pai, ordenou aos Teus servos, os apóstolos, como a igreja primitiva que nasceu no dia de Pentecoste, foram batizados em nome de Jesus Cristo e foram cheios do Teu Espírito Santo. Que assim seja com cada pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus.